Boa noite, pessoal. As questões modernas não é que conflita com qualquer princípio de alguma crença, né? É porque é a noção do certo ou de errado que, como já falei, repito várias vezes, porque é essa noção de certo e errado que confunde todo mundo e dá uma falsa impressão e um conhecimento do que seja os criadores do mundo, né? A princípio, assim, acho que o pensamento mais conveniente que tenha a partir de hoje ou de um tempo, mas assim que eu comece a falar agora, que é porque eu acho que a gente deve partir do princípio que houve criadores do mundo, entendeu? Porque a gente vai partir do ponto que, não duvidando, mas tendo uma hipótese que não foi um criador, mas foram vários seres que criaram tudo que nós conhecemos. Para não ficar muito complexo, vamos imaginar somente a Terra, né? E aí nessa criação do que nós conhecemos visível, né? É a Terra, tem hierarquias, né? São coisas, são seres que se põem em hierarquias, e não só em hierarquias, mas como funções específicas. Uns vão tratar mais para as questões mais sólidas, os líquidos, os gases, uns para os seres, outros para os animais, outros para os vegetais. Então, assim, não que seja hierarquia, mas funções específicas. A princípio seria isso, a ideia dos criadores do mundo. Eu tinha gravado um áudio, não estou lembrando assim, onde foi que eu não consegui colocar ele no ar, mas estava em forma de áudio, né? Mas a ideia seria essa, de algo dos criadores do mundo, né? Em cima, depois disso, eu acho que uma coisa mais conveniente de se falar seria também mais próximo do que seja real, do que nós conhecemos, né? Hoje, no tempo de hoje, seria que alguns fenômenos, né, a princípio, que acontecem, são reais. Existe, já vi casos de cura, existe realmente essa questão do milagre, entendeu? Algumas coisas são reais, como pessoas relatam conexões com anjos, a questão da comunicação em sonhos. Então, tem pontos nas crenças e entre aspas, na religião em geral, que são de fato reais, acontece. A gente não pode falar que, bom, o que acontece? Vamos voltar um tempo um pouco. Antigamente, quando se via um trovão, pensava que era coisa dos deuses. Hoje já sabemos que é uma descarga elétrica que acontece. Então, a princípio, né, algumas coisas a gente pensava que eram dos deuses e hoje a gente sabe que não é. Porém, algumas coisas que acontecem hoje são de fato assim que a gente não tem como, assim, mesmo que a gente fale assim, não, isso pode ser um fenômeno, mas é uma coisa que interage com você. é, tem relatos de pessoas que se comunicam, tem comunhão, como é que se falado, tem uma interação. Então existe então algo que seja, a gente pode colocar como seres que estão aí. Outro ponto interessante assim que eu acho é a questão que eu acho que a gente vai partir do princípio da evolução, da crença da evolução, entendeu? Porque essa crença da evolução, ela vai explicar e vai nos ajudar
em muitas coisas, porque é assim, não tô falando da evolução de Darwin não, entendeu? Tô falando na evolução humana, entendeu? Assim, porque eu creio que o homem ele foi vencendo etapas e por interferência divina ou dos criadores do mundo foi alterando o gen daqueles seres até chegar hoje, entendeu? Então eu não creio numa seleção natural, assim, eu creio numa intervenção de uma cooperação entre o homem e o criador, entendeu? Então assim, eu acho que como se passaram muito tempo, a princípio assim, com certeza teve os seres que nesse decorrer dessa prova, grande prova que passou toda a humanidade, uns foram pelo caminho mais fácil e aí ou então roubaram, fizeram coisas entre aspas o errado, que é tipo assim, quiseram manobrar para poder conseguir as coisas e se tornaram, entre aspas, umas vibrações negativas, e outros que alcançaram um grau maior se tornaram vibrações positivas. E aí, no caso, essas vibrações negativas a gente vai colocar como se fosse o mal. O mal seriam coisas que não querem ou estão num estado ali de entre aspas, punição, estão em vibração negativa e estão aqui em forma de energia que a gente não consegue ver. E outros seres estão em vibração positiva e a gente coloca como anjo. Interessante assim um ponto falar assim, porque tipo assim, se a gente for pensar em Gênesis ali, quando você vê que no princípio não tinha nada e houve luz, então você vê que ali, se você passar no ângulo de Gênesis, Deus ele não nenhum momento ele tem um propósito de criar o mal, né? Ele não tem sentido o Criador criar o mal. Mas assim, você vê que ele cria a luz porque tinha uma trevas. Então coloca logo a luz. Então o objetivo é sempre a vida. Eu acho que ali que aquela ilustração que tem ali, que houve uma rebelião, são de fato os seres que entre aspas, estão relutando ou então contra aquilo contra, como se diz, que possa chamar Deus, entendeu? Então se colocam como adversários, né, entre aspas, entendeu? E aí, tipo assim, o que acontece? Aí eu acho que se for pensar nesse sentido, eu acho que como se fosse assim, acho que Deus ele topou a ideia, tu quer concorrer comigo, então vamos ver quem, tipo assim, não é que quem vai que vai ganhar, até onde você vai, isso sim, entendeu? Desses seres que ficam relutando em não querer evoluir e ficam relutando na prática do bem ou da evolução em geral da humanidade, né? Então, assim a gente pode colocar como o mal nessas vibrações negativas, né? O bem seria as coisas que vibram de forma é, é, positivo, estão evoluindo. Essas questões que a gente tem hoje, assim, tem muitas coisas que a gente tem como certo e errado. Eu acho que, assim, como eu já falei, que eu acho que o errado é aquilo que danifica, o que sangra, o que prejudica, o que danifica, o que faz lesão ao próximo, entendeu? Seria isso, entendeu? Acho que nesse caso assim, entendeu? Mais nesse sentido, entendeu? Acho assim, por exemplo, vamos colocar uma situação de um casamento ou um casal, e aí você parte do princípio que seria o casal, não estou falando que isso seria uma regra, estou falando como um exemplo. Esse casal, eles têm entre si um acordo, aí eles
topam ter um relacionamento aberto onde que possam ter mais, como é que se diz, mais participantes nesse casamento, entendeu? Então é uma parte de um princípio deles, entendeu? Então seria uma coisa de comum acordo ali, entendeu? Diferente de um relacionamento onde você está num relacionamento e você, por mau caráter, você trai uma pessoa, né? E você mente para uma pessoa, prejudica uma pessoa, estraga o sonho de uma pessoa, aí eu acho que é errado. Que aí você está lesionando uma pessoa, danificando, né? Acho que isso é o errado. Então são essas questõezinhas, entendeu? Tem muitas coisas assim, essas questões hoje que a gente tem de questão de são muito pesadas sobre coisas de drogas ilícitas, né? Essas coisas assim, né? Assim, eu acho que toda droga, acho que como todo remédio que se consome, a droga acho que entre aspas, um remédio que ainda não se foi estudado a tal ponto de tornar aquela droga um remédio que possa fazer o efeito que as pessoas, entre aspas, curtem aquele efeito, né? E pode ajudar, mas teria que ser pesquisado pela ciência, né? E como a gente vive em sociedade, a gente tem que respeitar as leis e as autoridades que não se foi permitido ainda. Até porque não se pode permitir uma coisa para todos, onde um tem mais capacidade de domínio e outros menos capacidade. Então, aí você pode prejudicar uma pessoa que pode, usando aquela droga, pode morrer. Então, acho que isso. E também tem a questão de muitas coisas, por exemplo, como é que é feito esse comércio, né? Porque acaba sendo de forma, infelizmente, o ser humano tem essa questão dessas guerras entre si, então vem por via ilegal, e aí, né, por essa via ilegal pode se manipular, escravizar pessoas, pode colocar pessoas ali para poder chegar. Então, por essa via ilegal pode fazer uma rota onde está escravizando várias pessoas, danificando. São coisas bem complexas, tem que ser. Isso aí as autoridades, as pessoas mais competentes do que eu deveriam. Vão chegar num acordo um dia, né? Então essas questões assim, né? Acho que também acho que todo mundo, acho que boa parte da população mundial, acho que teve alguma sequela em relação à infância, entendeu? Não de alguma forma proposital por um pai ou uma mãe, um tio, sei lá, uma avó que quis por ódio prejudicar uma criança ou favorecer outra, ou por falta de conhecimento tratou de alguma forma e danificou a formação do caráter de uma criança, onde poderia ser aquela criança hoje. Muitas crianças estarem num estado melhor, ou estão até cientistas, higiênicos e grandes lugares na sociedade, deu essa questão da infância. Acho que um ponto interessante da infância é a questão do choro, né? Mais pro lado masculino, né? Você falar pra criança, não chore, entendeu? Porque o choro é uma expressão. Se você fala não chore, então você vê muitos adultos que pararam de chorar, né? Você vê que é tão forte essa expressão não chore que acabou, ninguém chora. Então, assim, é uma expressão, né? Então acho que o modo correto é se a criança fez algo errado, ela fica um pouco pensando, meditando naquilo que está fazendo, não uma coisa assim, não chore, não tal, do tipo assim, ao ponto agressivo que prejudica a formação da personalidade daquela criança, né?
Acho que na maioria da galera, todo mundo acho que foi prejudicado na infância, né? E aí torna-se aí, entre aspas, a criança vai obedecendo disfarçadamente o pai ali. Aí quando chega na fase adulta, solta e vira um adulto infantil, entendeu? Onde está lá fazendo coisas como se fosse coisas que eram um sonho de criança, que ele não podia, mas como adulto agora ele começa a fazer aí e tal. Entre aspas, um adulto infantil, né? Então, e na maioria de geral, todo mundo acaba fazendo isso, né? Então, assim, essa questão da infância, né? Deveria se pensar, né? Também a questão de ser dos talentos, né? Às vezes são talentos simples que uma criança pode ter e por causa de preconceito, entre aspas, não dá valor. Se a criança se demonstra em fazer um gesto, dança, aí se colocar, não, tu tá dançando errado, você não leva jeito para isso, aí isso não tem futuro. Então, alguns pequenos talentos são cortados ali da criança, aí danifica esse circuito eletrônico, né, da galera toda, né? Acho que é isso que eu queria colocar assim, nessa questão assim, de hoje, assim. É mais isso mesmo, assim, de que a gente tem que pensar de uma forma mais atual das coisas, né? Em relação ao vídeo anterior que eu falei dos mandamentos, essas coisas assim, bom, pro planeta Terra, né, para essa realidade que nós temos aqui, acho que muitas coisas são imutáveis, mas talvez em outro sistema, ou talvez em outra dimensão, pode ser outros tipos de mandamentos, entendeu? Mas para aqui muitas coisas são imutáveis, mas eu não vou colocar essa questão não, porque para a pessoa, quando fala em mandamentos, todo mundo tem trauma, né? Então assim, deixa para lá. Mas assim, o certo e errado amar o próximo já tá fazendo muita coisa, entendeu? Então é basicamente isso. A questão também, vale a pena finalizar o vídeo com isso, você dedicar muito tempo ao trabalho e não tirar algumas horas para ajudar o próximo, entendeu? O ato de ajudar o próximo ajudou muito na cura da depressão, entendeu? Você ajudando o próximo, você lida com seres humanos assim, com as pessoas, e você se cura também. Bom, um abraço a todos e paz.